Olá, alunas, olá, alunos. Hoje nós veremos 5 dicas incríveis no Word que você não pode ficar sem saber. Assista esse vídeo. As 5 super dicas serão quais? Primeira dica: substituir palavras erradas pelas corretas. Então aqui no documento eu tenho uma letra de uma música, tá? Um documento com a letra de uma música, onde eu tenho algumas palavras erradas. Eu percebi, né, visualmente falando, que 3 vezes aparece a palavra folha com os erros de ortografia. Então eu tenho aqui a palavra folha, que aparece 3 vezes no meu documento com a palavra errada. Inclusive ela tem um grifo vermelho embaixo indicando, né, que existe um erro de ortografia. Então como que eu faço para substituir todas de uma vez só? Então a primeira dica, eu quero substituir todas em uma única vez. Então eu vou primeiro copiar uma palavra que esteja errada, tá? Vou copiar a palavra aqui. Então vou selecionar uma palavra errada, Ctrl C para copiar essa palavra errada, porque aí eu já vou colar ela dentro da área de substituição, não preciso ficar digitando de novo, né? Selecionei, Ctrl U é o atalho para abrir a janela de localizar e substituir. Ele já vai focar para vocês na área da guia substituir, tá? Então aqui ele já está no folha, tá? Porque eu já tinha mantido selecionado. Quando você não seleciona, você pode copiar, que foi o processo anterior, né? E colar ele aqui. E aqui eu peço para substituir por folha corretamente, né? Então eu vou apagar o H que está a mais. Então imaginar que eu recebi este documento, né? Com este erro. E eu quero corrigir por este. Só que eu quero substituir todas as vezes que aparecer essa palavra errada. E eu já sei que tem mais de uma. Então eu tenho aqui um botão chamado substituir tudo. É nele que nós vamos clicar. Ele já me dá uma confirmação de substituição, né, numa janelinha da Microsoft Word. Fizemos aí 3 substituições. Deseja continuar pesquisando do início? Se vocês clicarem sim, ele continua. Se você clicar não, ele cai fora. Então se eu clicar sim, ó, e ok, ó lá, ele continua com a janela aberta, tá? Se tivesse clicado em não, ele já teria fechado essa janela aqui. Esse é a primeira dica, o primeiro processo aí. A segunda dica é usar o pincel de formatação para copiar uma formatação que eu queira, né, para outras áreas do meu documento. Então eu vou fazer assim, aproveitar que a minha palavra folha está selecionada, eu vou destacar ela. Então eu vou colocar aqui um preenchimento, tá, do grupo parágrafo, preenchimento aqui que é o baldinho, com uma cor, vou jogar uma cor amarela, né, para dar um destaque nela, tá, preenchimento de fundo, e vou ativar aqui no grupo, né, na guia página inicial do grupo fonte. Aí vou ativar a cor da fonte, tá? Que é a letrinha A aqui, ó. Eu tenho aqui a cor da fonte, ele já aparece para vocês, o texto de dicas, e aí eu vou pôr vermelho. Quero também colocar em negrito, tá? Colocar em negrito aqui. E aí eu quero fazer o quê? Esse destaque que eu tenho aqui, ó. Então esse destaque que eu já criei, né, da palavra folha, eu quero destacar as outras palavras folha aí. Então vou dar duplo clique nele, tá? Vou deixar ele selecionado. Venho no pincel de formatação, dentro do grupo área de transferência aí da sua página inicial, da sua guia página inicial, grupo área de transferência. Você vai dar 2 cliques no pincel de formatação. Então selecionou, 1, 2, tá? E aí simplesmente você vai fazer o quê? Vai localizar a sua palavra folha, né? Nós temos ela 3 vezes aqui no documento. Então eu tenho ela aqui, ó. Tá? Dou um clique, tá vendo? Ó? Já destacou. E eu tenho a outra aqui dentro do documento, aqui, ó, nessa parte aqui, nesse parágrafo. Dou outro clique aqui, ó. Então, vocês vão perceber, né, que o recurso ele vai ficar ativado, ó, tá vendo? Ó? Pincelzinho junto com o meu cursor aqui, porque o pincel de formatação está selecionado ainda. Eu venho aqui e desativo ele. Pronto. E aí eu tenho, né, a mesma formatação da palavra folha aqui do inicial, eu tenho nas outras palavras folha na mesma sequência. Essa foi a segunda dica. Terceira dica, eu posso usar, vamos imaginar aqui, ó, nós temos aqui ainda no documento
mas 2 erros de ortografia, né? Por quê? Porque na verdade ele está mostrando a palavra Pequim e Istambul, que são 2 cidades, né? Ele está mostrando em letra minúscula, então ele grifou como erro. Então eu posso fazer o que? Eu seleciono essa palavra aqui, Pequim, tá legal? Vou dar um zoom, aumentar um pouquinho mais aqui para ficar melhor para vocês visualizarem aí na tela de vocês, tá? Deixar um pouquinho maior, fica mais legal. Ó, selecionei a palavra Pequim e aí eu posso fazer o que com essa palavra? Terceira dica, você tem aí um comando de atalho que é o Shift, pressiona e aperta F3. Olha o que ele faz, olha que legal. Ele vai colocando a opção de maiúsculo. São 2 opções, né? Na primeira ele destaca a letra P, então ele só coloca em maiúsculo a primeira letra. E na segunda vez que eu pressionar Shift F3, ele coloca tudo em maiúsculo. Então eu posso colocar essa condição também. Se eu pressionar novamente Shift F3, ele volta para o padrão minúsculo. Então uma vez Shift F3, a primeira letra fica na maiúscula. Se eu não quiser selecionar e der um clique apenas dentro da palavra, que nesse caso está com erro por causa, né, está com grifo vermelho de ortografia por causa do nome da cidade, precisa iniciar em maiúsculo. Se eu só der um clique dentro da palavra e apertar Shift F3, também funciona. Necessariamente eu não precisaria estar selecionando, aí fica a critério de cada um, tá legal? Essa foi a terceira dica aí. A quarta dica, tá? A quarta dica, ela seria qual? Vamos imaginar aqui que eu tenho, vou pegar aqui o Aquarela, tá? Do Toquinho, né? É o título aqui, ó, título da letra da música, que é Aquarela. Eu quero que essa fonte aqui, ó, tá? Da palavra aquarela, quero que ela fique maior. Então eu quero aumentar a fonte, mas usando o teclado, né? Então eu vou fazer o quê? Se eu der um clique somente aqui dentro da palavra aquarela, tá? Eu consigo aumentar a fonte, tá? Ou diminuir? Consigo, não preciso necessariamente selecionar, tá? Então a quarta dica é o aumentar ou diminuir a fonte do documento ou de uma palavra específica usando o atalho. Então você tem o Ctrl, fecha colchete, né? Ele vai aumentar, e o Ctrl abre colchete, ele diminui, tá? Ó. Então Ctrl fecha colchetes, ele aumenta, e o Ctrl abre colchetes, ele diminui. Tá bom? A fonte aí. E aí você pode fazer isso dentro de uma fonte usando o atalho. Essa foi a quarta dica. A quinta e última dica, que eu acho mais interessante, uma das mais interessantes e pouco usuais, é a seguinte: eu quero salvar o documento, né? Quero que o documento seja salvo, e eu não quero ficar perdendo os dados do documento por falha no programa, por questões de travamento ou queda de energia, né? Eu não quero perder os dados. Então eu faço o quê? Eu vou diminuir o salvamento de autorrecuperação que existe dentro do documento do Word. Então para isso você vai clicar em arquivo, tá? Dentro de arquivo nós vamos em opções, tá? Então arquivo, opções, ele vai abrir esta janela para vocês. Nós vamos acionar aqui a opção salvar, então você vai clicar em salvar, e dentro de salvar aqui ao lado direito nós temos uma caixinha, tá? Que ele vem ticado já, salvar informações de autorrecuperação. Caso a sua caixa de verificação não esteja selecionada, dá um clique nela. E aqui nós vamos diminuir o tempo. Então eu quero que ele faça salvamento das informações de autorrecuperação do meu documento. Ao invés de 10 minutos, eu quero 1 minuto. Então eu venho na setinha, diminuo para 1 minuto. Tá? Essa é a opção de salvamento. Diminui para 1 minuto, confirmo com OK. Então a cada 1 minuto meu documento será salvo automaticamente, sem eu precisar ficar toda vez lembrando de clicar aqui no disquete para salvar, tá? Em algum momento, né, às vezes você tem problema de energia no local que você mora ou trabalha, ou problema no próprio computador. Às vezes o computador está com falha, né, de travamento no documento, no arquivo. Você pode fazer essa operação, e se o seu documento travar e você tiver que fechar o arquivo do Word e abrir novamente, os últimos dados que você preencheu estarão salvos na sua tela, ok? Espero que tenha sido útil aí esse vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço. E aí, o que acharam dessas dicas aí? Valeu a pena? Valeu aí o tempo que vocês se desprenderam para assistir esse vídeo? Espero que sim. Um grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.
Deus abençoe.